Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão solene. Passo a palavra ao nosso orador da noite, Marcelo Mendes. Bom, boa noite a todos. É com grande satisfação que nós abrimos a sessão de hoje à noite. Quero cumprimentar a presidente, querida vereadora Leia, a todos os presentes, a todas as pessoas que estão aqui. E nesse momento nós damos abertura às comemorações do dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro que é o Dia Nacional de Zumbi, é o Dia da Consciência Negra, e que foi instituído por meio de uma lei específica, que provavelmente daqui a pouco nós teremos uma fala a respeito. E esse dia vem relembrar uma personagem extremamente importante da história do Brasil, que é Zumbi dos Palmares, mas além dele muitos outras personagens negros, negras do Brasil e do mundo. E mais do que isso, vem lembrar a gente o quanto é importante nós combatermos o racismo como uma permanência, infelizmente uma permanência estrutural ainda na história brasileira e que precisa necessariamente ser combatida na nossa história. Necessariamente no dia de hoje fazer homenagens a pessoas escolhidas na sociedade brasileira. Escolher pessoas da sociedade bravense que fazem parte da história e da luta contra o racismo, mas também pela representação negra e de tudo aquilo que essas pessoas vêm representar socialmente, como representação social não só de um tom de pele, mas daquilo tudo que vem representar socialmente e culturalmente para a nossa população, também é uma forma de combater esse racismo e fazer com que a nossa população se sinta cada vez mais representada na casa do povo, que é a casa da população bravense, a casa dos vereadores, mas de toda a população. Por conta disso, nós preparamos uma fala especial para uma pessoa que é extremamente amiga da população bravense. Eu tive a grata satisfação de conviver muito como secretário municipal de educação, também junto a ele como secretário municipal, mas que hoje eu sei que ele ocupa a sua função como vereador do município de Tubarão, o professor Marinho Maurício da Silva, que eu gostaria que viesse até aqui à frente e que fosse recebido. Eu sei que não é uma permissão dessa casa, mas com palmas possível. Uma representação social, cultural e que faz questão de combater, sem dúvida alguma, o racismo na nossa sociedade. Professor, o senhor fica à vontade, use o quanto quiser essa palavra, porque esse espaço é tão seu que nós o respeitamos muito. Pessoal, é com muita satisfação que eu saúdo a senhora presidente, saúdo os colegas vereadores, as senhoras vereadoras, cumprimento a professora Adriana, que é a gerente da Fundação Municipal de Educação, que está aqui me acompanhando. Ao cumprimentar a Bel, que foi uma grata surpresa encontrá-la aqui, ela é prima da minha esposa. Ao cumprimentá-la, cumprimento todos os senhores e todas as senhoras que estão aqui nas plenárias. Cumprimento o Marcelo, que também é meu colega de magistério. Os senhores e senhoras são meus colegas de terra. Eu também sou vereador em Tubarão. Marcelo é colega de magistério. Pessoal, primeiro, eu quero agradecer pelo honroso convite para fazer parte de uma sessão aqui do município de Pescaria Brava. Eu já deixo o convite para que a senhora presidente e os senhores vereadores também tenham uma oportunidade, façam uma visita na Câmara de Vereadores do Tubarão, no dia de sessão, para a gente ensinar e aprender. Quando a gente se encontra, a gente ensina, mas a gente também aprende. Eu acredito que nós temos muito que trocar, temos muito que aprender com os outros. Segundo, eu quero cumprimentar a Câmara por esse gesto nobre de homenagear homens e mulheres negras
Negras e Pescaria Brava que atuam na comunidade. Foi uma maneira, senhora presidente, senhores vereadores, de não deixar passar em branco essa data, que de fato é muito importante, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas quero também expressar a minha satisfação de ver que são 3 vereadoras, não? Você é vereadora também? Não, são duas vereadoras, são 3 vereadoras. Sim, vocês já ultrapassaram o Tubarão. Claro, o Tubarão elegeu uma, agora tem 2, porque uma vereadora que ficou como suplente assumiu. No dia da eleição mesmo foi eleita apenas uma vereadora, e na história do município de Tubarão, apenas 3 vereadoras foram eleitas. Muitas outras assumiram como suplentes, mas eleitas mesmo no dia da eleição foram apenas 3. Então vocês já saíram na frente, elegeram 3 de uma única vez. Então isso é um feito bastante importante do pessoal de Pescaria Brava. Pessoal, o dia 20 de novembro, o dia de ontem, ele foi o Dia Nacional da Consciência Negra. Só para vocês terem uma ideia da importância dessa data, em 6 estados do Brasil, ontem foi feriado. Em 1.200 cidades ou em 1.200 municípios também foi feriado. Por quê? Porque o dia 20 de novembro, lembra que nessa data, em 1695, foi assassinado Zumbi dos Palmares. E quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi o líder maior da resistência dos escravizados contra a escravidão. E aquela resistência que Zumbi dos Palmares fez até o dia da sua morte, 20 de novembro de 1695, foi fundamental, junto com questões econômicas, evidentemente, para ocorrer no dia 13 de maio de 1888 a libertação das pessoas escravizadas. Por que essa data é importante? Ela continua cada vez mais importante. Porque no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea libertando os escravizados, de fato, os nossos antepassados, homens e mulheres negras, se livraram da escravidão, mas não se livraram do preconceito, não se livraram do racismo. Muito pelo contrário. Basta nós ficar um pouquinho na frente da televisão que nós vamos verificar que o racismo está mais explícito e mais agressivo. Então, sem dúvida alguma, esta data, ela precisa ser lembrada sempre, mas além dela ser lembrada, nós precisamos construir uma agenda para combater o racismo. E aí eu quero fazer esse convite a todos os vereadores e também a todos os senhores e senhoras que estão aqui, para que a gente possa construir essa agenda e que no ano que vem, quando nós viermos aqui, vereadores, a gente venha só para comemorar e não mais para lamentarmos tantos atos de racismo que ainda existem. Lá em Tubarão, nós fizemos no domingo a Zumbi Afro, foi um dia inteiro de atividade. Nós começamos às 9 da manhã e fomos até o final da tarde. A vereadora teve uma participação bastante importante quando indicou um grupo de dança para lá participar, mas lá nós já dizíamos para o pessoal, nós nos encontramos, foi um dia importante, teve roda de conversa, teve missa afro, teve almoço afro, teve a parte cultural, mas e daí? Qual é a agenda? O que nós vamos fazer daqui para frente? Ou nós só vamos lembrar desse fato novamente no 20 de novembro do ano que vem? Da mesma forma, no dia de ontem, o padre Aguiar, que é da Várzea das Canoas, mas que agora está em Belém do Pará. Ele é um dos idealizadores da Zumbi Afro. Nós estamos na 26ª edição, mas nós fizemos esforço para que ele viesse do Belém do Pará para rezar a missa afro em Tubarão. Tinha 9 padres e ele fazia parte. E daqui a pouco eu volto para Tubarão, porque no Museu de Pessouripe nós continuamos com a Semana Afro. A Secretaria de Cultura se uniu com alguns professores, principalmente de História, e criaram uma programação e nós vamos participar lá. Então, a pergunta sempre é essa: e daí? Qual é a agenda? Hoje é dia 21, o que nós vamos fazer no dia 22, no dia 23? O que nós vamos fazer daqui para frente para que esse problema ele passe a não existir mais, ou pelo menos fique minimizado? Com satisfação, vejo entrar ao plenário também o
do município de Pescaria Brava. Então, a minha fala, ela gira mais ou menos em torno dessa questão. Então, pessoal, vejam bem, foi extinta a escravização, mas eu quero lembrar dois fatos importantes para vocês. O primeiro deles, a tendência dos homens de explorar o próprio homem para obter lucro, ele não acabou, porque a escravização surgiu para isso, ter pessoas trabalhando, produzindo sem ter salários. Essa é a escravização. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas se nós prestarmos bastante atenção, ainda há pessoas escravizadas. Quem de nós não viu na semana passada, a televisão mostrando as pessoas que estão em situação análoga à situação de escravo? Quem ficou na frente da televisão viu essa situação e vê de vez em quando. Outra situação que eu quero lembrar para vocês, que de vez em quando a televisão mostra: as empregadas domésticas tratadas como da família. Por que tratadas como da família? Para não pagar salário. Então, como eu falei antes, a tendência do homem de escravizar o seu semelhante para obter lucro, ela não acabou. Ela minimiza quando as instituições atuam. Por exemplo, quando a fiscalização, quando a polícia, quando a justiça dá aquela batida e vai lá libertar as pessoas que estão em situação análoga ao escravo, ou quando há denúncia, e aí a justiça entra em campo no caso das domésticas tratadas como da família, então, neste caso, ameniza. Eu estou dizendo isso para dizer para vocês que as instituições da nossa sociedade são muito importantes, e hoje é uma guerra contra as instituições. Quando eu falo de instituição, eu estou falando de quem? Eu estou falando da igreja, estou falando da polícia, estou falando da justiça. Então, são essas instituições que fazem com que essa tendência do homem de escravizar o próprio homem, ela seja amenizada. E se não tivesse essas instituições atuando, repito, se não tivesse fiscalização, se não tivesse polícia, se não tivesse justiça, teria muito mais pessoas trabalhando em situação análoga à situação de escravos. A outra situação que eu quero lembrar aqui para vocês, que eu considero de fundamental importância: os pobres no Brasil continuam transferindo renda para os mais ricos. Vocês vão deixar, o professor Maurício enlouqueceu. Eu vou dar uns exemplos para vocês de como é que isso acontece. Então, eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas mais pobres pagam proporcionalmente mais imposto que as pessoas mais ricas e recebem um retorno menor. Vou dar alguns exemplos. Levanta a mão quem tem automóvel aqui. Quem tem carro, quem tem automóvel? Todos nós que temos automóvel, nós pagamos imposto ou não pagamos? Pagamos e nós pagamos IPVA. Vou dar um conselho a vocês: comprem um helicóptero. Sabem por quê? Porque quem compra helicóptero não paga imposto. Sim. Outra pergunta: levanta a mão quem tem moto aqui. Quem tem uma motinha? Isso, então você tem moto, você paga imposto, você paga IPVA. Mas se você resolver comprar uma lancha, você não paga imposto. Lembra que eu falei lá no início que os pobres proporcionalmente pagam mais impostos que os ricos? Agora o Brasil está discutindo a reforma tributária e nós estamos acompanhando pela televisão. O que os economistas preocupados com o Brasil estão dizendo? Olha, a reforma está indo muito bem, ótimo, vai ficar mais transparente, está reduzindo a carga de impostos. No entanto, o número de privilegiados aumentou. Vocês sabem que eles são os privilegiados, pessoal? São aqueles que conseguem isenção de impostos, ou aqueles que conseguem diminuir a alíquota de impostos. Então, nessa primeira rodada da reforma tributária lá no Senado, já saiu a lista daqueles que não vão pagar impostos. É algum de nós que estamos aqui, nós temos força suficiente para poder pressionar os senadores para colocar na lei a diminuição da alíquota de impostos? Não, nós não temos lobby. Quem tem lobby forte, quem tem força para chegar nos senadores, acaba conquistando isso. E quem são essas pessoas? São as mesmas de sempre. Isso acontece desde o descobrimento do Brasil. O grupo de privilegiados continua saqueando o país, mas mais importante do que isso, eles fazem de forma legal, eles conseguem botar na legislação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, se nós pegarmos
no jornal O Globo, onde nós vamos verificar tudo isso que eu estou falando para vocês, onde os pobres, como eu disse, proporcionalmente acabam pagando mais impostos que os ricos, mas recebem retorno menor. Onde é que os pobres recebem retorno menor? Vou dar apenas um item na educação, vou dar apenas um dado para vocês. A educação básica, que é frequentada majoritariamente pelos pobres, recebe recurso 3 vezes menos que nas universidades federais. E eu pergunto para vocês, é fácil para filho nosso, um estudante nosso, passar um curso na Universidade Federal? Agora está um pouquinho mais fácil, mas teve uma época, por exemplo, na minha época de estudante, que era impossível. Então, nas universidades federais, estudam de graça justamente os estudos ricos. Então, a receita é simples, o pobre paga mais e tem receita menor. Esta é a máquina que mantém a pobreza no Brasil, quando os pobres pagam mais e recebem menos. Mas onde é que eu quero chegar com essa conversa toda? É que quando os pobres são homens e mulheres negras, além de transferir recursos, ainda sofrem com preconceito, ainda sofrem com racismo. E qual é o efeito do preconceito? Qual é o efeito do racismo? Tem diversos, mas o mais perverso dele, ele faz com que os homens e as mulheres negras, na sua maioria, tenham dificuldade para desenvolver os seus talentos ou para aplicar os seus talentos. Vou traduzir o que eu estou falando. Se uma criança negra na escola, ela é zoada, ela sofre bullying e ela acaba desgostando da escola e saindo da escola por causa disso, o que está acontecendo com ela se ela saiu da escola? Ela está perdendo a oportunidade de se desenvolver o seu talento. Agora, se essa criança negra tem uma família que incentiva, que motiva, e ela resiste, e ela vai à frente, e ela se forma, aí, se ela tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho por causa da cor da sua pele, aí ela desenvolveu o seu talento, mas ela teve dificuldade de aplicar o seu talento. E aí eu quero fazer uma provocação, dando mais um dado para vocês. Eu li há pouco tempo um relatório do Banco Mundial que diz que o Brasil desperdiça 40% do talento dos brasileiros. Ponto. Agora continua. Se o Brasil não desperdiçasse, o Brasil seria um pouco mais rico, o Brasil dobraria o seu PIB. Vou dar alguns exemplos para vocês de como é que isso poderia estar acontecendo com os homens e com as mulheres negras que conseguiram estudar. E essa foi uma das ênfases da nossa Zumbiáfrica. Porque nós estudamos os livros didáticos, nós acabamos tendo na nossa imaginação que os homens e as mulheres negras têm bom desempenho onde? Na música, no carnaval, no futebol e assim por diante. Mas é só isso mesmo, pessoal? Não, não é só isso não. Vou dar alguns nomes aqui para que depois, quando vocês forem para casa, vocês entrem no Google para aprofundar o que eu estou falando. Coloque lá no Google Rebouças, Irmãos Rebouças. Vocês já ouviram falar do Túlio Rebouças? Vocês já ouviram falar na Avenida Rebouças? Eu já passei na Avenida Rebouças, eu não sabia quem era o Rebouças. Agora, há pouco tempo, eu fui descobrir que os irmãos Rebouças, ainda no tempo do Império, eles se formaram em engenharia. Eles eram militares, foram para a escola militar de engenharia, se formaram em engenheiros, e depois eles foram fazer aperfeiçoamento na Inglaterra. Então, aquela estrada que vai de Curitiba a Paranaguá pela serra, que foi um grande desafio da engenharia, foram eles que fizeram, os irmãos Rebouças engenheiros na época do Império. Quem tem celular aqui, tem acesso ao Google, já pode ir lá conferindo aquilo que eu estou dizendo. Então, vejam bem, quantos outros engenheiros negros poderiam ter no Brasil dando essa mesma contribuição com os irmãos Rebouças? O pai deles, o Antônio Rebouças, ele já era conselheiro do Dom Pedro II e foi deputado diversas vezes. Eu sei que estou falando de coisas que vocês não sabem e que eu também não sabia há pouco tempo, pelo fato da gente não saber, fica no nosso imaginário que os homens e as mulheres negras não têm capacidade para situações intelectuais, que é para o samba, para o futebol, para o carnaval e assim por diante. E aí o que eu quero dizer para vocês é que quando os homens e as mulheres negras também têm oportunidade de aprendizagem, podem prestar serviço para si mesmo, para a sua família e para a sociedade, como é o caso dos irmãos Rebouças. Agora eu vou vir um pouquinho mais para perto, Santa Catarina. Quando nós lembramos de Antonieta de Barros, quem foi Antonieta de Barros?
uma mulher negra que ainda na década de 30 foi deputada estadual. Como é que pode, senhora presidente, uma mulher negra, filha de escravo, ser deputada estadual em Santa Catarina? Olha que história interessante. Amanda Antonieta de Barros era filha de escravos. E é claro que ela não tinha dinheiro. Ela arrumou uma bolsa de estudo para estudar no Colégio Catarinense de Florianópolis, que é um dos colégios mais renomados. Ela se formou professora, ela se formou jornalista, ela começou a publicar artigos em jornais, é claro que ela deve usar o seu nome, porque eu já li uma mulher negra publicando artigo no jornal naquela época. E ela se tornou conhecidíssima e acabou se elegendo deputada estadual por 2 vezes. Eu já estou dizendo isso para fazer um outro indicativo para vocês, de que o diferencial está onde? O diferencial está na educação. Ficando ainda um pouquinho em Santa Catarina, Cruz e Souza, vai falar, nós temos um clube Cruz e Souza. Quem foi Cruz e Souza? Cruz e Souza foi o maior poeta simbolista do Brasil, filho também de homens e mulheres negras escravas. Como é que um homem negro, filho de escravo, se torna o maior poeta simbolista do Brasil? Vamos revisar um pouquinho. Assim que os pais se tornaram livres, os antigos patrões, os fazendeiros, eles não tinham filhos. Então eles adotaram Cruz e Souza como filho e colocaram à disposição dele os melhores professores. Vocês viram que eu fui e voltei aonde? Para a educação. E aí ele se formou, ele se transformou no maior poeta simbolista do Brasil. Então eu estou dizendo isso para dizer para vocês, e nesse momento que a gente fala da consciência negra, que nós, homens e mulheres negras, somos excelentes sim no samba, somos excelentes sim no carnaval, somos excelentes sim na música, mas se tivermos oportunidades de aprendizagem, somos também na engenharia, na medicina, na literatura, como foi Lima Barreto. Quem é professora que sabe que nós cansamos de estudar Lima Barreto e vereadora Raquel, mas só há pouco tempo que nós somos verificar que Lima Barreto era um escritor negro, porque ele não aparecia como negro nos livros didáticos. Então, temos condição sim, sempre que tivermos as oportunidades de aprendizagem. Então, essas 2 reflexões do dia 20 de novembro, elas são fundamentais. Repito, a primeira delas, a tendência do homem escravizar o próprio homem, ela não acabou, não, ela arrefece quando as instituições agem. Como eu falei, ainda há pessoas trabalhando em situação análoga à situação de escravo, ainda há as domésticas tratadas como da família para não receber pagamento. E essa outra questão que eu falei para vocês, que os pobres ainda pagam mais impostos que os ricos, recebem retorno menor. A partir disso é que nós precisamos construir uma agenda para que, como eu disse, para que no ano que vem, em vez de nós virmos aqui novamente para relembrar esses fatos, quem sabe a gente já vem para comemorar todos os feitos. E qual a agenda, pessoal? É com satisfação que eu vejo adentrar ao plenário o jornalista Antônio Rodrigues, da conversa de Botiquim e sua equipe. Então, qual seria a agenda diante dessas situações que eu falei e diante dessas situações que a gente visualiza no dia a dia? Em primeiro lugar, dar continuidade àquilo que aqueles que nos antecederam já fizeram. E já foram feitas leis. Eu vou falar de leis agora. Eu estou aqui numa casa de leis, estou na Câmara de Vereadores. O vereador tem a função de fiscalizar e de legislar. Primeira lei que eu vou citar para vocês, Lei 13.005. Eu estou falando do quê? Do Plano Nacional de Educação. O que está escrito ali? Já são 20 metas, não é, professor Marcelo? A primeira meta já diz assim, escola de qualidade para todos desde a primeira infância. E lembram que quando eu falei de Rebouça, de Antonieta de Barros, de Cruz e Souza, eu falei da importância da educação? Pois está lá, é justamente a primeira meta da legislação. Todas as crianças da escola a partir da primeira infância. E aí eu quero dar uma informação para vocês para clarear melhor o que eu estou dizendo. Aquilo que nós adultos aqui somos, nós que estamos nessa sala, dependendo do que aconteceu entre o tempo que estávamos na barriga da nossa mãe até os 6 anos de idade. Essa fase, pessoal, a neurociência chama de primeira infância. Por quê? Porque nessa fase, nesse tempo, da barriga da nossa mãe até os 6 anos de idade, ocorre 90% da formação
formação do nosso cérebro, ou seja, a formação do ser humano se dá nesta fase. E quando o ser humano não recebe os estímulos adequados, depois ele vai ter repercussões negativas no progresso da vida. Vou citar mais um nome para que quem já está no Google já possa ir pesquisando. James Hillman. James Hillman é um economista americano, ele ganhou o Nobel de Economia do ano 2000, e vocês sabem por que ele ganhou o Nobel de Economia? Porque ele conseguiu comprovar que cada dólar investido na educação infantil dá um retorno de 9 dólares para a sociedade. Investe um e ganha 9 de volta. Como é que acontece esse milagre? Acontece esse milagre porque, como eu falei para vocês, se a criança recebe todos esses estímulos da barriga da mãe até os 6 anos de idade, ela vai ter menor possibilidade de se envolver com a criminalidade, menor possibilidade de se envolver com a droga e menor possibilidade de gravidez precoce. Maior possibilidade de concluir o ensino médio, de ter um emprego melhor e de ter renda melhor. Esse é o caminho das pedras. Já desde o início do século, já que disse, para o país ser próspero, para o Estado ser próspero, para o município ser próspero, invista nas pessoas, invista na educação, invista na saúde das pessoas. E por isso que agora ganhou o Nobel da Economia, porque eles conseguiram comprovar. Investe nas crianças, da barriga da mãe até os 6 anos de idade, e cada dólar que vocês investem ali, há um retorno de 9 para a sociedade. Por isso também, que quando eu fui secretário da Educação lá em Tubarão, nós conseguimos um feito notável, que foi zerar a fila de crianças para a creche. Quem mora em Tubarão sabe que durante muitos anos as mães ficavam até 2 anos esperando uma vaga para colocar o filho na creche. Depois que nós chegamos na Secretaria da Educação, não existe mais, nós zeramos a fila. Nós aumentamos os espaços das nossas escolas e quando não havia possibilidade nas nossas escolas, nós compramos vaga na rede privada. E, senhores vereadores, o aluno na rede privada não está vindo do que na rede pública, que é uma outra discussão, um debate que a gente precisa ampliar. Agora, eu pergunto para vocês, quando nós zeramos a fila, quem eram aquelas crianças que estavam na fila? Eram crianças oriundas de famílias avançadas? Família avançada não tinha para pagar sua creche. Não, eram crianças majoritariamente pobres, eram crianças majoritariamente negras. E a partir do momento que essas crianças estão na creche e têm a possibilidade de ter esses estímulos, criou-se uma outra oportunidade. Porque muitas mães não podiam trabalhar porque não tinham lugar para deixar as crianças. Agora, essas mães podem trabalhar. Se a mãe pode trabalhar, o que está acontecendo? Está aumentando a renda da família, a família está consumindo mais, então a família está dinamizando também a economia do município, porque a família tem mais dinheiro. Um outro benefício, se a mãe tem lugar para deixar o filho mais novo na creche, ela não precisa sacrificar os estudos do filho mais velho para cuidar do filho mais novo. Quem é filho mais velho aqui sabe que o filho mais velho é aquele que cuida dos mais novos, A senhora está fazendo assim, a senhora vivenciou essa experiência, não é? Então, ainda até o ano retrasado, nós encontrávamos essa situação em Tubarão. Agora isso não tem mais. Agora, os filhos mais velhos também podem prosseguir normalmente na escola, porque os irmãos mais novos estão na creche. Então, quando nós conseguimos cumprir a lei 13.005, eu falei para vocês, são 20 metas, eu falei apenas uma, que é colocar todas as crianças na escola, nós já estamos ajudando a população de forma geral, mas nós estamos ajudando os mais pobres. E quando ajudamos os mais pobres, estamos ajudando os homens e as mulheres negras, porque entre os mais pobres estão os homens e as mulheres negras. Então, essa deve ser uma agenda para todos nós continuarmos. Ontem, no dia 20, hoje no dia 21, amanhã no dia 22, no dia 23, ou seja, no dia a dia. Vou citar uma outra lei, a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela denomina o racismo como um crime imprescritível e inafiançável. E agora saiu mais outra lei que transforma também a injúria racial como crime imprescritível e inafiançável. O que significa crime não prescritível? É porque no Brasil, os jeitinhos, para quem tem dinheiro, tinha aquela coisa muito chique assim, né? Você cometeu um crime, você contrata um advogado,
vai empurrando com a barriga, até que um dia alguém dá um grito e diz: oh, o crime prescreveu. Ou seja, o crime não existe mais. Quando é crime de racismo, ele não prescreve, ele continua. Ele também, eu disse que é um crime inafiançável. O que significa inafiançável? É que não tem fiança que pague. É que essa era uma outra questão chique do Brasil. Você comete um crime, mas se você tem dinheiro, você paga a fiança e sai limpo pela porta da frente. Então, quando é crime de racismo ou uma injúria racial, então essa coisa chique não acontece. Não tem fiança que resolva. Eu estou dizendo isso para dizer, pessoal, que é muito importante que a gente oriente todas as pessoas para que, quando sofrem uma ação, um preconceito ou de racismo, em primeiro lugar, não revidem com violência. Nunca revidem com violência. Não se rebaixe ao nível daquele que o atacou. Mas faça o seguinte: faça uma foto, se for possível, faça uma filmagem, se for possível, se mude de testemunhas, se for possível, e o registre o boletim de ocorrência. Passa para a polícia e para a justiça resolver. Esse é o ato. Esse é o necessário. Essa é a ação fundamental. Lamentar é interessante, denunciar é interessante, mas é preciso fazer o devido encaminhamento à justiça. E o encaminhamento à justiça, ele é bem mais produtivo quando ele é provido, como eu falei antes, de uma foto, de uma filmagem ou de uma testemunha. Mas não deixe de fazer o boletim de ocorrência, não deixe de acompanhar. Para nós que somos pais e que somos avós, tem um outro ato muito importante que nós podemos cumprir. Tem uma frase do Nelson Mandela que ele diz o seguinte: as crianças não nascem racistas, as crianças aprendem a ser racistas com os adultos. E se as crianças aprendem a ser racistas, elas também aprendem a respeitar. Então cabe a nós pais, a nós mães, a nós avós, a nós avós, ensinarem os nossos filhos a respeitar todas as diferenças. E aí eu falo diferença étnica, estética, racial, religiosa e assim por diante. O respeito é a palavra de ordem, o respeito é o fundamento principal. E as crianças, elas imitam os adultos, elas aprendem com nós adultos. Se nós ensinarmos as crianças a respeitar, elas aprendem a respeitar sim. Se nós educarmos as crianças, elas aprendem sim. Então esse é um ato que, além da legislação, todos nós, ou cada um de nós, pode fazer sim. Eu estou dizendo isso, repito pela terceira vez, para que no ano que vem a gente possa vir aqui já para comemorar resultados, para mensurar resultados e dizer: olha, a partir do ato de cada um e de cada um, este ano nós já atingimos esse patamar, chegamos a esse patamar, com coisa parecida. Então temos uma agenda, é sempre de fundamental importância, para que a gente não se perca ou não atire algo errado. Porque muitas vezes a gente faz muito movimento, faz muita gritaria, faz muito isso, faz muito aquilo, mas acaba não chegando onde precisa chegar. Então, quando a gente constrói uma agenda, quando a gente se une em torno de uma agenda, fica muito mais fácil para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Novamente, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, parabenizo a Câmara de Pescaria Brava, que lembrou dos seus conterrâneos para homenageá-los, parabenizo cada um dos homenageados e façam valer a homenagem que vocês estão dando e a homenagem que vocês estão recebendo. Fazer valer como? Eleger esta agenda para que nós possamos ter um mundo de menos preconceito, de menos racismo e de qualidade de vida melhor para todos. Porque o que todo ser humano aspira, dentre os seres humanos, homens e mulheres negras, é viver melhor. Então, cada vez que nós agimos para facilitar a vida das pessoas, para que as pessoas possam viver melhor, nós estamos fazendo a nossa parte. Como seres humanos, como vereadores, como autoridades, como moradores do município de Pescaria Brava. Esta é a contribuição de cada um e que cada um de nós pode dar para que o mundo de fato seja melhor. Dito isso, peço licença, inclusive, senhora presidente, para não permanecer, porque nós vamos continuar daqui a pouco, como você disse, né? Lá continua a semana da consciência negra, então por isso eu peço licença para
para me retirar, mas renovo os agradecimentos pelo convite feito e renovo o convite para que os vereadores possam ir na Câmara de Tubarão para a gente trocar experiências, para nós aprendermos uns com os outros. Muito obrigado. Obrigado. Para registrar essa noite, agradeço muito de coração. A gente fez um convite aqui à Câmara de Vereadores, quem me passou o seu contato foi a vereadora Raquel. A gente não poderia deixar de chamá-lo aqui para poder homenagear o pessoal da Consciência Negra. Agradeço muito de coração e quando quiser aparecer, a casa está aberta. Obrigada. Tá? Enquanto os nossos queridos vereadores fazem o registro com o professor vereador Maurício, vou fazer um cumprimento especial ao povo preto bonito da Laguna que acabou de chegar, a China e a sua família. Por favor, boa noite, obrigado pela presença, tá? Nesse momento nós daremos continuidade à nossa solenidade e eu já vou aproveitar para fazer um pedido. Professor Maurício sendo tietado, muito bem, parabéns, professor, muito obrigado, até a próxima, Deus nos abençoe. Eu já ia fazer o convite para que a vereadora Leia se colocasse aqui à frente, porque você será a nossa primeira pessoa a fazer as nossas homenagens da noite. Obrigada, meu querido amigo. E eu já ia te falar para chamar o pessoal para ser homenageado, que ainda tem mais uma sessão. Obrigada, meu querido. Leia, por favor, vou te chamar de Leia. Eu tenho esse problema, né, de dar. Você me deu intimidade quando eu era pequeno e agora eu me acostumei. A vereadora Leia, presidente da Câmara, dá início nesse momento a série de homenagens que nós faremos à população preta, negra do município de Pescaria Brava, e duas das pessoas que serão homenageadas nessa noite receberão pelas mãos dela as nossas primeiras placas de homenagem. É possível que algumas das pessoas, não necessariamente as duas primeiras, mas outras da noite não estejam presentes, mas seus representantes poderão vir até aqui à frente e receber das mãos dos próximos vereadores também. Eu gostaria de chamar aqui à frente para receber a nossa primeira homenagem da noite, o senhor Evaldo da Silva Leandro, lá da comunidade da Ponta das Laranjeiras, no meio da ponta. Por favor, se quiser fazer o registro, pode vir aqui na frente, vem tietar, porque é um momento extremamente especial. Ju, chega aqui na frente. Thalita, faz isso por ela. Isso. Ju, vem cá. Anuncio a entrada da senhora Jusânia Leandro, que vem acompanhar o seu excelentíssimo esposo para fazer o registro fotográfico. Venha ou não venha? Inclusive, vereadora Jusânia, premiadíssima no município de Pescaria Brava, no nosso último CEL, um evento promovido pelo IFSC, UFSC e outras universidades catarinenses. Família unida, fazendo fotografia.
faz o registro, uma homenagem entregue também lá na comunidade do Siqueiro, a personalidade senhor João Clemência está presente, ou seu representante. João Clemência, algum representante? Não? Ele é da Varginha? Tá? Perfeito, desculpe, eu acabei me confundindo aqui. Nós faremos aqui o registro em celebração ao Dia da Consciência Negra, que está escrito aqui na nossa homenagem, né? Honramos a riqueza da cultura, a luta e as contribuições dos afrodescendentes para a nossa sociedade. Vamos juntos construir um mundo mais igualitário e justo. Pescaria Brava, Santa Catarina, 20 de novembro de 2023. Em todas as plaquinhas está escrito esta pequena mensagem que todos receberão. Eu vou dar a palavra para a Léa para fazer um registro de fala e depois a gente segue com todas as outras homenagens. Bem rapidinho, todos foram convidados, a gente mandou o convite em casa, aquele que não pôde vir, não se preocupe que a gente vai mandar a plaquinha na sua casa, tá bom? Só isso. Obrigado por todos que estão aqui, porque esse aqui é um momento único de vocês, né? Então a gente está fazendo, não é para nós, vereadores, nem para a Câmara, é para vocês, tá bom? Obrigada. Vou chamar o nosso amigo vereador Leandro, por favor. Você pode se colocar aqui à frente, vereador? O vereador Leandro fará a entrega de homenagens ao senhor Antônio Correia, que é lá da comunidade de Laranjeiras, mas vem representado por seus familiares. Sabendo que a família é grande, porque Deus é grande. Né? Por favor, a assessoria da Câmara fará o registro fotográfico e depois vai passar lá para a família. Obrigado. O Leandro ainda permanece aí, porque fará também a entrega para Brás Joaquim Paulo, que está presente. Brás Joaquim Paulo, lá da comunidade da Carreira do Siqueiro. Não? Depois nós faremos a entrega para a pessoa na sua residência, provavelmente. Vou convidar agora o vereador Rinaldo, me perdoe. Vereador Rinaldo, você poderia, por favor, se fazer presente aqui à frente? O vereador Rinaldo fará a entrega de duas homenagens, uma delas para uma pessoa extremamente querida, e muitos de nós aqui tiveram a felicidade de conviver com ela, seja como aluno ou como colega de profissão, lá no quilômetro 37, ou melhor, aqui no quilômetro 37, Santa Regina Modesto. A Sandra que não anda sozinha, a família inteira dela também é especialista, né?
Jairo, por favor, vereador, o senhor pode se colocar ali à frente. E nós convidamos agora a ala comandante da estiva, Elizabeth Bittencourt. Está presente, o seu representante? Parabéns, parabéns. Vamos convidar agora também o custódio Benjamin. Está presente? Ou o seu representante não está? Vereador, muito obrigado. Também faremos a entrega logo em seguida também. Vereadora Margarete, eu gostaria de convidá-la também para estar aqui à frente para fazer a entrega das suas, ou melhor, das homenagens que separemos para que você faça a entrega, né? As homenagens são feitas por todos os vereadores, né? Uma homenagem especial para a professora Margarete, né? Lá atrás a professora Margarete, né? Sempre professora. Antônio Justino Martins, por favor, uma salva de palmas. Todos os que desejarem vir fazer fotografia, por favor. Representando a classe negra de Santiago. Primeira vereadora negra. Vereadores e vereadoras, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Nós teríamos a homenagem ao vereador, ao suplente de vereador, o Dorpaci Pereira. Sim, sem dúvida alguma. O Dorpaci Pereira, mas ele não está presente. Algum representante do CI? Não? Vereadora, obrigado, ele não está presente. Nós também faremos as comunicações com o suplente de vereador, o Dorpaci Pereira. Convido a vereadora Raquel para se fazer presente aqui à frente para fazer a entrega de uma homenagem à senhora Ana Célia Julião. Uma salva de palmas para a Ana Célia Julião. Por favor, a doutora, novamente ainda, a professora Raquel, né? O meu dia ainda não acabou lá na Secretaria de Educação, né? Vereadora Raquel fará a entrega agora a uma homenagem à vereadora Margarete. Por favor, vereadora Margarete, a vereadora Raquel, presente na nossa homenagem. Muito obrigado, vereadora Raquel. Vereador Gilberto, vou convidar o senhor também para se colocar aqui à frente para fazer uma homenagem que para mim tem um significado que, como professor, de todas as homenagens aqui, eu tenho um carinho extremamente importante de todos os nomes que eu li, mas essa especificamente, ela tem um significado, não vou dizer maior, mas ela toca em mim porque eu participei de uma fase da vida dessa pessoa na infância, na alfabetização, num processo de construção do ser humano que eu sou, porque passa muito de quem eu sou,
mais até, talvez, do ser humano que as pessoas veem que ele é. É provável que o Cheiro sabe disso, a Edna, entre outras pessoas lá da comunidade de Barreiros, mas da Pescaria Brava inteira, né, que entendem do que é um ser humano com características espirituais, sociais, culturais, emocionais, e o quanto essas pessoas conseguem tocar, o quanto essas pessoas conseguem vibrar, o quanto essas pessoas conseguem invadir a gente. E vocês me perdoem não ter feito um discurso desse para cada um de vocês, mas essa pessoa, não porque merece mais, mas porque em mim tocou muito, tanto que eu preciso fazer esse registro, e talvez vocês todos já tenham tido uma oportunidade, pelo menos uma na vida, de ter sido tocados por essa pessoa, emocionalmente falando. Eu vou convidar aqui Anderson Francisco Nascimento. O Anderson é uma das figuras extremamente especiais nesse mundo. Por favor, faça um registro bem, fica aí e faz um registro bem bonito desse momento, Anderson, porque a sociedade da pescaria precisa ver esse momento. Parabéns. Chega, não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade. Bate uma foto dele também. E deixa eu fazer isso também junto. Me perdoe o discurso tão extenso. Eu prometo que não vou fazer isso tantas vezes, para não nos alongarmos tanto. Vou convidar agora para receber também uma homenagem o nosso querido vereador Leandro. Por favor, Leandro. Não bastou elegermos tantas mulheres, mas elegemos também pessoas pretas para a nossa Câmara de Vereadores. Posso bater uma Isso tem que ser registrado, vibrado, e o mundo precisa saber disso. Que uma cidade tão jovem, pequena, e sabe reconhecer o quanto a nossa sociedade é diversa e bem representada na Câmara de Vereadores. A nossa sociedade participa. Eu gostaria de convidar o vereador João, por favor, para fazer aqui mais duas homenagens. Uma delas vem lá da comunidade de Itaquaçu, Kátia Regina Marcelino Germano, vem representada pelo seu filho, ou melhor, pelos seus filhos e pelo que eu posso observar pelo seu neto, a sua neta, professora Kátia não se faz presente por ter um compromisso pessoal que lhe impede de estar aqui, mas a Kátia também tem, assim como a Sandra, entre outras pessoas da nossa sociedade, uma participação fundamental na formação de muitas pessoas e toca na vida de muita gente. Convidamos lá da comunidade da Varginha, Luzia Maria Clemência se faz presente, ou seus representantes. Muito bem, vereador, muito obrigado. Vou convidar agora o vereador Matavo para, por favor, se
Maria Isabel da Silva. Servidora da Câmara Municipal de Vereadores e que representa esse espaço e que recebe, por favor, uma foto lá com a Josi, faz o sorriso e deixa registrada a nossa homenagem aí, porque você, sem dúvida alguma, tem aí um significado extremamente importante para todos nós. Eu não faço parte como servidor aqui dessa casa, mas sei o quanto cada um desses servidores aqui tem carinho por você e não poderíamos deixar passar sem o registro de uma homenagem especial para você aqui, tá bom? Tá bom. Nesse momento, vereadora Léa, vereadores todos, muito obrigado por terem permitido que eu possa participar desse momento. Muito obrigado a todas as pessoas que se fazem presentes aqui, os seus familiares. É um registro, mais uma vez, especial para a Xinha e a família lá de Laguna. Obrigado mesmo por terem vindo. Secretário Zezinho, secretária Palita, todas as pessoas que vêm das suas famílias, das suas comunidades, servidores aqui da Câmara, uma homenagem como essa, um registro como esse, sem dúvida alguma, além de qualquer expectativa, porque não só lembrar que nós precisamos evidenciar a presença de pessoas negras na sociedade, mas combater a existência de pessoas que infelizmente ainda praticam o racismo é importante. E evidenciar que existem essas pessoas que lutam lá nos seus bairros, que representam, né, muito bem lá. E aqui nessa casa, sem dúvida alguma, é um presente que essa casa dá para o município de Pescaria Brava, mas faz isso com todo o carinho do mundo, por cada um dos vereadores que decidiram tomar essa iniciativa. Se a presidente desejar fazer o uso da palavra, fique à vontade. Algum outro vereador que desejar fazer o uso, o vereador está, por favor, fica o registro do meu agradecimento. Eu que agradeço. Eu só vou passar a palavra a dois vereadores, né? Porque eu tenho uma sessão ordinária depois. Eu vou passar a palavra para a vereadora Margarete, se ela quiser falar alguma coisa agora. Não quer falar para ele, vereadora. E o vereador, então, Leandro, né? Só para agradecer à população. Gostaria de chamar a vereadora Margarete aqui junto comigo. Marga, vem aqui, faz favor. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Cumprimento todos os demais colegas vereadores desta casa. Cumprimento a toda a imprensa que está aqui. Cumprimento a cada um de vocês que vieram nesta sessão solene desta noite. Queria cumprimentar também meus amigos lá de Laguna, a Jalice, a Jane, pessoal lá do Brinca Quem Pode, pessoal do Debate à Mesa, que estão à frente lutando pela igualdade da nossa sociedade. Essa sessão de hoje me refletia muito no meu coração, eu ali sentado, e o professor Maurício falando, porque quando se fala de negro, quando se fala de racismo, quando se fala disso, pena que só se é homenageado e lembrado dia 20 de novembro. Mas isso, dia 20 de novembro, tem que ser homenageado todos os dias do ano, porque quando o negro ele consegue se formar, quando o negro ele consegue se destacar entre a sociedade, ele incomoda. A professora Sandra que está ali, que tem a sua formação, o meu tio José Reinaldo, que já foi secretário em Tubarão, que já é vereador de 2 mandatos, hoje secretário da Saúde,
Não é orgulho de dizer que o negro pode ter chegado aonde chegou, mas é o negro aquele que faz a diferença do bem social, querendo ajudar a humanidade, ajudar a toda a população de forma igual, não de igualdade, mas sim ajudar todos e viver e dizer que somos todos iguais perante a Deus e perante a sociedade. O meu muito obrigado e agradecer a cada um de vocês que aqui se encontraram nesta noite. Muito obrigado. Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos. Agradeço ao nosso querido amigo Marcelo, né? Está sempre, esse trabalho que ele realiza sempre. Agradeço também a presença do professor e vereador Maurício, e por também aceitou o nosso convite para essa noite tão especial, em celebração ao Dia da Consciência Negra, honramos a riqueza da cultura e a luta e as contribuições para a nossa sociedade. Vamos juntos contribuir, construir um mundo mais igualitário e justo. Queria agradecer a presença da secretária e do secretário, né, Thalita, e o Deus é Grande, que é nosso amigo Deus é Grande, ao Toninho, né, da Comércio do Botequim, e a todos da nossa pescaria brava, nossos bravenses, nossos guerreiros. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Todos os vereadores da Câmara Municipal agradecem a presença de vocês e também agradecer também ao nosso colega lá, que eu nunca mais tinha visto eles, né? Saudade.